Ok. Miguel Nuno Portugal está afiliado al ISMAT de Portugal. Es miembro del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Turismo, CITUR, y colaborador de Intrepid Lab Research for Business and Society. Es doctor en gestión, en management, con especialización en recursos humanos aplicados a la hostelería. Y bueno, el trabajo que nos va a presentar hoy justamente es sobre recursos humanos y el empleo en el turismo, así que se agradece mucho. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros y adelante. Obrigado pela apresentação. Eu vou abrir só aqui a apresentação para ficar já aberta. Ok? Espero que estejam todos a ver. Sim? Muito bem, Sí, 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 vemos. muito bem. Ok. Vou tentar falar sempre devagar, mais devagar, está bem? Se houver alguma coisa que não seja entendido, interrompam, por favor, que eu tento dizer outra palavra ou de outra forma que se entenda melhor, está bem? Sem qualquer problema, sem stresses, como eu costumo dizer. Um, Aquilo que eu vou fazer é uma apresentação sobre. Eu trabalho muito na área dos recursos humanos, muito na área do turismo, portanto, eu fui parar ao turismo, eu não tenho formação nenhuma em hotelaria, não tenho qualquer formação em hotelaria. E vim parar ao turismo por convite para abrir uma escola em Lisboa. Na altura, para abrir uma escola de turismo, convidaram-me para lá ir ajudar uma nova diretora que tinham contratado. Isto em 2016. E ainda não deixei o turismo. Porquê? Porque o turismo é realmente uma área que apaixona. É uma área que nós todos gostamos, acabamos por gostar, porque é um negócio de pessoas para pessoas. É sempre com pessoas que nós estamos a falar. E provavelmente deve ter sido uma injeção que eu levei quando nasci. O médico deve-me ter dado uma injeção e que dizia: vais ter que adorar trabalhar com pessoas. Eu adoro pessoas, eu não consigo viver sem pessoas. Eu era incapaz de viver numa ilha deserta. Para mim, as pessoas é a alma. Portanto, eu vivo só com pessoas. Está bem? Logicamente que quando me convidaram para fazer este pequeno seminário, portanto, esta transmissão de algum conhecimento, de algum trabalho que eu fiz, eu fiquei entusiasmado, como é evidente, porque é uma área que me diz muito, que tem a ver o momento em que nós estamos a passar, porque desde o Covid nós sabemos que nada ficou igual, tudo mudou. Portanto, nós não queremos muitas vezes assumir essa realidade, mas é uma verdade, está bem? As coisas mudaram, o mundo mudou, a forma de trabalhar mudou, a forma de nós estarmos no nosso trabalho também mudou. Tudo mudou. E eu vou-vos mostrar um bocadinho o trabalho que iniciei antes do Covid, depois terminei-o depois do Covid e atualizei-o, portanto, o ano passado. O ano passado voltei a fazer uma atualização para vermos um bocadinho a evolução, o que é que tem acontecido. Uma das coisas, portanto, estamos a falar logicamente, vale a pena ou não vale a pena trabalhar na área do setor do turismo e da hospitalidade. É assim tão bom ou é mau? É seguro? Não é seguro? O que é que nos leva a nós a trabalhar, a querer ficar num hotel? Eu vou trabalhar para um hotel, eu já tenho 62 anos, portanto, eu quando era novo, normalmente os meus pais tinham um emprego para a vida. Depois eu já tinha dois, três, quatro empregos. Hoje os jovens não param. O turnover é uma coisa impressionante. Portanto, as pessoas estão sempre a rodar, a rodar, a rodar, a rodar. É inevitável. É assim que o mundo está a viver, é assim que nós estamos a fazer. Eu fiz este estudo, Shall I Keep Working Hotel? Portanto, o modelo conceptual é: eu devo continuar a acreditar mesmo que trabalhar num hotel, e entendam a palavra hotel como turismo, está bem? Uma área geral do turismo, para todos os efeitos. Eu fiz este estudo juntamente com um colega meu, portanto, com o Francisco Cesário, que é psicólogo, que é da área da psicologia e está ligado também à área de recursos humanos. Foi muitos anos diretor de recursos humanos de uma grande empresa portuguesa, com quem eu trabalho muito na área dos recursos humanos. Aquilo que acontece é, aquilo que estava a ser feito, normalmente, aquilo que normalmente a academia estuda, que é o turnover, o employee turnover, portanto, estamos a falar da rotação de pessoas no emprego, não é só no turismo, é em todas as atividades, como é evidente, mas na área da hospitalidade tem níveis enormes, tem 85, 90% de turnover, portanto, estamos a falar um foco no turnover enorme na área da hotelaria e do turismo. Aquilo que normalmente se estuda é as intenções de saída. Aquilo que vamos ver, porque é que as pessoas saem, porque é que as pessoas rodam, porque é que as pessoas estão sempre a mudar de emprego.
E eu, quando me deparei com este problema, eu fui saber, então, mas eu tenho que trabalhar as intenções de saída ou tenho que trabalhar as intenções de ficar? Eu devo trabalhar nos colaboradores, nos recursos humanos, a motivá-los a ficar, ou devo ter aquilo que eu estou a fazer é o copo está meio cheio ou meio vazio? Nós, dentro desta área, temos que pensar muito bem: o copo está meio cheio ou está meio vazio? É que se estiver meio cheio, provavelmente nós estamos a ser proativos. Ou seja, nós estamos a conseguir dizer às pessoas que, olha, se continuares na empresa, isto vai correr bem. Aquilo que tu esperavas de nós, as tuas expectativas, nós vamos tentar cumpri-las. E se um dia não conseguirmos, diz-nos. Nós estamos cá para resolver. Nós somos uma equipa. Mas também posso dizer assim, o copo está meio vazio. E quando eu digo que o copo está meio vazio, é se tu fores embora, eu vou ter que arranjar alguém que te substitua. Malta, epá, se esta malta começar para ir a rodar, temos que ir buscar mais gente para, para trabalhar. Nós queremos é ocupar os espaços. A decisão é uma decisão de recursos humanos, está bem? Eu sei qual era a decisão que eu tomaria. Eu tenho a decisão do realismo, que é assim, não vale a pena, nós não conseguimos prender pessoas no nosso trabalho. Nós, para conseguirmos ter as pessoas certas na nossa empresa, nós temos que, primeiro, satisfazer todas as necessidades da empresa, ao mesmo tempo que satisfazemos as necessidades dos colaboradores, sendo certo que os objetivos da empresa vão ter que ser cumpridos. Na certeza, porém, que as expectativas dos colaboradores têm que ser cumpridas. E as expectativas somos nós que as criamos. Portanto, aquilo que eu fiz foi trabalhar as intenções de ficar, ser proativo e não reativo. Ok? Esse foi o trabalho que eu fiz. Logicamente, que o trabalho baseou-se muito numa teoria que todos nós conhecemos, que é a teoria das expectativas de Vroom. Há quem chame muito as teorias das motivações, portanto, como a teoria das motivações. As expectativas de Vroom, aquilo que fazem é que nós, normalmente, qualquer pessoa, quando exerce um determinado esforço dentro de uma organização, está sempre à espera que haja uma recompensa. Essa recompensa não tem que ser financeira, está bem? O reconhecimento da pessoa enquanto colaboradora ativo da empresa e com valias já é um ótimo reconhecimento. Nós aqui não estamos a falar de dinheiro. Portanto, aquilo que me leva a fazer, a ter um bom desempenho, ok? É saber que no final o meu trabalho vai ser reconhecido pelas minhas lideranças. E é sempre nesta base que eu trabalhei todo o trabalho que fiz. E fui à procura e fui ver o que é que anda para aí, o que é que se anda a fazer. Epá, falava-se muito de satisfação. Epá, satisfação no trabalho é a variável mais estudada no mundo inteiro. Pá, um gajo tem que ter um supercomputador só para conseguir fazer a listagem dos estudos que são feitos sobre satisfação de trabalho. Toda a gente quer trabalhar, toda a gente quer estudar a satisfação de trabalho. É pá, por amor de Deus, vamos criar mais coisas, vamos diluir o que é isso da satisfação de trabalho. É lógico que a satisfação de trabalho é um conjunto de variáveis que estão lá dentro que nos levam a estar satisfeitos ou insatisfeitos. E foi por aí que eu fui ver, fui à procura de variáveis pouco estudadas no mercado e que possam vir a ter alguma influência na retenção das pessoas, ou seja, no turnover. Uma delas, logicamente ligada à satisfação, fui saber porque é muito fácil nós dizermos, é pá, a pessoa não está satisfeita porque o ordenado é baixo, porque ganha ou Sí. porque Ahora, passado 10 anos. Sim, sim, Marta. Miguel, Sim, sim. te habíamos perdido. Não La consegue última ouvir. frase, no escuchamos la última frase. Ah, não conseguiram ouvir a última frase? Eso. Ora, ouvem? Pronto, ok. Portanto, aquilo que eu fui buscar fui à procura, portanto, das tais variáveis menos estudadas no mercado e uma delas, sem dúvida nenhuma, que tenha a ver com a satisfação. Portanto, e fui à procura quando nós ouvimos dizer de que as pessoas não estão satisfeitas porque o ordenado é baixo, é sinal que as remunerações podem ter algum impacto na retenção das pessoas. Há que estudar isso. E foi isso que eu fui estudar através de uma variável que se chama satisfação global com a carreira e remunerações. Foi esta variável, uma das variáveis que eu fui trabalhar. A outra, para mim, talvez das mais importantes, é a sobrequalificação percebida. Ou seja, a percepção de sobrequalificação. O que é que eu estou aqui a falar? Nós hoje somos incentivados, toda a gente é incentivada a estudar.
Estudar, vamos continuar a estudar, vamos aumentar as nossas competências, tudo o que são as nossas capacidades. Mas muitas vezes nós chegamos depois ao emprego e tudo aquilo que nós andamos a estudar não é reconhecido na empresa, porque a empresa pode não precisar dessas funções ao serviço da empresa. E então o que é que nós? Nós estamos numa empresa e sentimos que estamos com mais qualificações do que aquelas que a função exige. Chama-se isso sobrequalificação. Ok? A sobrequalificação percebida. Será que esse é um fenómeno também que ajuda às intenções de ficar, à rotação das pessoas? Fomos estudar isso também, através da hipótese 2. A hipótese 3 foi a empregabilidade percebida. Aquilo que nós ouvimos dizer, portanto, conforme eu disse, eu vou sempre tentar pôr este estudo ao serviço do mercado, à realidade de hoje, está bem? Aquilo que nós fomos tentar perceber com a empregabilidade percebida é se eu sei que quando sair desta empresa, ou se um dia eu sair desta empresa, eu vou ter emprego fora, ou seja, há quem me vá recrutar para eu trabalhar, isso é sinónimo, é fator essencial para que eu esteja disponível, ou pelo menos que as minhas intenções de ficar diminuam. Pronto, e eu fui estudar isso como um fator negativo. Portanto, quanto maior a minha expectativa de emprego, menor as minhas intenções de ficar. Foi a hipótese que eu coloquei para ver. E por fim, logicamente, a tão falada, mas tão pouco estudada, equilíbrio trabalho-família. Porquê tão pouco estudada? Provavelmente as pessoas gostam um pouco de falar disto, está bem? Do equilíbrio trabalho-família. Eu, infelizmente, nos últimos anos, já encontrei alguns diretores de recursos humanos e CEOs de empresa que, quando eu falo em equilíbrio trabalho-família, estamos a falar de work-life balance, quando nós estamos a falar desta área, eles dizem, pá, nem quero ouvir falar disso, pá, isso já tem criado, pá, aí problemas dentro da empresa, no seio da empresa. É assim, eu tenho um princípio e este princípio tenho foi assim que eu fui criado e foi assim que depois eu aprendi nos meus estudos e foi assim que eu desenvolvi e é isto que eu passo aos meus alunos. Ninguém é bom profissionalmente se não tiver equilíbrio em casa, se não tiver estabilidade familiar. Nem ninguém consegue ter uma vida familiar estável se não tiver estabilidade profissional. As duas coisas têm que estar em pleno equilíbrio. E isto compete não só às pessoas, neste caso aos colaboradores, mas também às empresas, promover este equilíbrio. E é isso que eu fui perceber. Quanto maior for o equilíbrio, maiores serão as intenções de ficar? Esta é a pergunta. E foi a hipótese 4 que eu pus. Portanto, estas foram as 4 variáveis que eu fui trabalhar neste estudo. Vou voltar a chamar a atenção. Este estudo foi feito, iniciado antes do Covid, está bem? Ainda não se falava em Covid. A Covid era uma coisa que não existia. Eu sempre tive um bocado ligado à inovação, gosto muito da inovação, da criatividade, inovação, empreendedorismo. Portanto, o meu mestrado, portanto, um dos mestrados que eu fiz foi na área da inovação e do empreendedorismo, a gestão da inovação. E gosto muito, é uma área que me diz muito, e eu sou daqueles que acredita que hoje, no mercado hoje, uma empresa que não inove é uma empresa que se está a castigar, é uma empresa que vai ter os dias contados. Hoje as empresas são obrigadas a inovar, a inovação é obrigatória. Então, mas nós sabemos que dentro do empreendedorismo existem duas situações. Aquilo que normalmente nós chamamos o empreendedorismo. Peço desculpa, peço desculpa. Isto, quando eu estou a fazer a partir de casa, olha, pronto, tenho aqui um cãozinho pequenino que faz este barulho de vez em quando. Quando nós estamos a falar do empreendedorismo das empresas, nós estamos a falar do formal e do informal. Muitas vezes as empresas não aceitam a inovação. Não aceitam a inovação e dizem, epá, não, pá, nós já estamos bem, pá, não tragas aí, não inventes, pá, deixa estar, deixa andar. Isto nós estamos as empresas que não apoiam essa inovação e essa criatividade. E há as empresas que dizem, epá, tragam ideias, as ideias são bem-vindas. É tal diferença entre o formal e o informal. Aqui o que eu fui ver é, nas empresas que são formal, ou seja, empresas que apoiam a inovação, esse apoio, esse clima, que chama-se clima organizacional inovador, se existir, ele vai influenciar as 4 variáveis que eu estudei? Sim ou não? A satisfação global com as carreiras, a sobrequalificação percepcionada, a empregabilidade, o sentimento de empregabilidade, o equilíbrio trabalho-família. Será que isto. Então, pus esta COI, também lá está o clima organizacional inovador, meti como mediador. É um mediador entre as intenções de ficar e as variáveis que eu fui estudar. Pronto, isto foi só para fazer um enquadramento do estudo, para não ter que andar a falar e muito mais. Só para ficarem. Não vou falar disto tudo, está bem? É só para mostrar, principalmente para alunos.
E alunos que queiram, e para aqueles que estão a iniciar na investigação, aquilo que se nota muitas vezes, há muitos estudos feitos, há muitos estudos, e quem trabalha na investigação sabe, muitas vezes passam estudos por nós que nós olhamos e não conseguimos sequer entender qual é o objetivo desse estudo. Eu tenho uma ideia sempre que os estudos são tão válidos e tão bons quanto melhor for a ferramenta que está a permitir fazer, ou seja, um questionário, as entrevistas, o que for. Neste caso aqui, eu estou a falar de um questionário. Um questionário não tem que ser inventado. Existem muitos questionários feitos e que podem ser adaptados. Vejam, eu neste estudo utilizei 5 questionários já feitos. 5. Estamos a falar de sete ou oito investigadores que já têm questionários validados, onde eu adaptei alguns dos seus itens para o questionário que eu queria fazer. E foi isto tudo, foi esta mescla toda que vocês estão a ver aqui para cada uma das variáveis que eu fui estudar, ok? Foi isto tudo. Pá, logicamente, só para ficarmos com uma ideia, quando nós estamos a fazer um estudo destes, nós não podemos ficar fechados a uma zona, a uma região, a um tipo de hotelaria. Por exemplo, os hotéis. Hotéis não há hotéis. Há hotéis de 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, resorts, pensões. Hoje há tanta coisa na área da hospitalidade que nós temos que saber distinguir, porque uma coisa é ter um hotel de 3 estrelas, outra coisa é ter um hotel de 5 estrelas, outra coisa é ter um alojamento local. São 3 situações completamente diferentes. E nós temos que saber poder trabalhar diferenciadamente em cada mercado. E foi isso que eu também tentei fazer o máximo possível, equilibrando sempre um número de respostas de dados, portanto, a recolha de dados, equilibrando com base nos valores reais, por exemplo, norte, centro e sul do país, masculino, feminino, portanto, em termos de população, para que a amostra seja minimamente representativa. Quando se trabalha com escalas feitas, portanto, nós temos que trabalhar e temos que fazer normalmente a análise confirmatória. Fazemos uma análise confirmatória, uma AFC, portanto, e a análise confirmatória é aquela que nos vai dizer depois se todos os itens que nós estamos a trabalhar, se têm ou não se têm, se justificam ou não justificam dar, se melhoram ou se pioram os meus resultados. Logicamente, não temos que fazer a análise fatorial exploratória se os questionários já existirem, porque eles já estão provados no outro lado. Não temos que estar a fazer, ok? Não há necessidade. Fazemos só a confirmatória. E foi aquilo que eu fiz. Fiz a confirmatória, caíram, felizmente, muito poucos itens. Mesmo muito poucos itens. Se nós formos ver aqui no equilíbrio trabalho-família cá em baixo, vejam que fala o ETF2. O ETF2 não está cá porque foi um item que caiu. Pá, caíram 2 ou 3 itens. Portanto, é sinal que as escalas que escolhi não eram assim tão más quanto isso. Eram boas escalas e que funcionavam no mercado que eu queria trabalhar, que neste caso que era o mercado português. E foi o que eu fiz, está bem? Pronto, agora, isto só para fazer o enquadramento do estudo que eu fiz. Agora vamos a resultados, que é para isso que me pediram para eu vir falar. Falar de resultados. Conclusões é que eu tirei no meio deste estudo todo? Conclusei, para já, a sobrequalidade entre as 4 variáveis que eu estudei em relação às intenções de ficar, das 4 variáveis, só uma é que não estava, não era significativa, ou seja, não tinha impacto direto sobre as intenções de ficar, que era uma daquelas que eu suspeitava que ia ter mais impacto, que é a empregabilidade percepcionada. Nós já fomos jovens, nós já tivemos um primeiro emprego e sabemos, epá, eu arranjei este emprego, deixa-me agarrar porque eu não tenho mais nenhum. Isto é uma sensação de quem é novo. Quando se cresce, quando a pessoa começa a ficar mais velho, começa a ganhar alguma estabilidade e diz assim, epá, calma, eu sei o que valho. Portanto, se eu não for bom nesta empresa, vou ser melhor naquela. Portanto, eu vou ter emprego sempre. E isto dá-me alguma capacidade para eu estar calmo e dizer, epá, se vocês não quiserem trabalhar comigo, eu vou trabalhar para o outro lado. Estou a falar português corrente, está bem? Não é verdade. As respostas dizem não é verdade. A empregabilidade percepcionada não tem praticamente nada a ver com as intenções de ficar ou com as intenções de sair. Nada. Isso é uma evidência. Existe empregabilidade ou não existe empregabilidade. De resto, nada. As outras, sim. As outras tiveram impacto. A sobrequalificação, muito. Um impacto muito forte. O equilíbrio trabalho-família, sem dúvida nenhuma, um impacto enorme. Teve bastante impacto. Ok? Quando eu meti e fui fazer a moderação com o clima organizacional e fui ver até que ponto esse clima organizacional modera, portanto, intensiva, incentiva ou não mais, portanto, potencia mais as intenções de ficar,
Então aí eu cheguei à conclusão que o clima organizacional, a única efeito que tem de moderação era sobre a sobrequalificação. No equilíbrio trabalho-família, nada. Não teve efeitos praticamente nenhuns. Só teve efeito sobre a sobrequalificação. Como é que eu interpretei este resultado? Se a sobrequalificação é eu tenho mais qualificações do que aquelas que a função me pede, chama-se aí sobrequalificação. Então, se eu tenho um bom clima organizacional na minha empresa, eu posso mostrar o meu potencial, o meu conhecimento, as minhas competências melhor. E eu vou ser valorizado por essas, ou seja, eu vou ter funções dentro da empresa mais adequadas às minhas qualificações. E foi esse o resultado que me deu. Tem lógica. Portanto, a sobrequalificação percepcionada, com base no conhecimento e na formação que eu tenho face ao mercado, aí eu não tenho dúvidas nenhumas. Um clima organizacional inovador favorece, vai ajudar. O que é que eu posso, enquanto empresário, dizer? Malta, está na altura de aceitar a inovação, mesmo que eu não tenha formação. Eu vou dar o exemplo de Portugal. Eu não sei o Uruguai, não sei a realidade do Uruguai, mas vocês aí vão conseguir ver melhor que eu. Em Portugal, durante muitos anos, tanto e só agora há uns anos para cá é que as coisas melhoraram, as empresas eram muito familiares. Família, tanto o pai, o avô passa para o filho, era tudo muito familiar. A qualificação académica não era importante para as empresas, era mais a tradição, era o saber fazer, que fazia com que as empresas crescessem e continuassem no mercado. Hoje, à velocidade com que nós estamos, portanto, hoje tudo é à velocidade da luz, portanto, hoje as coisas evoluem de uma forma, as tecnologias fazem-nos estar desatualizados em 24 horas, ok? Hoje o conhecimento e as competências são fundamentais. O que é que acontece ainda? E estou a falar ainda, está bem? Isto tende a melhorar. É que ainda temos alguns CEOs, alguns decisores de empresas com poucas qualificações, onde a inovação é um bicho mau, é algo que eu não domino, é algo que me vai fazer perder a confiança dos meus colaboradores, porque vão dizer que eu que não domino a empresa, que eu não sei. Ok? Tende a acabar. Eu espero, tende a acabar. A inovação é obrigatória em todas as empresas. E eu tenho a certeza absoluta, qualquer malta nova que nos esteja aqui a ouvir, sabe que a inovação é obrigatória e que não é bicho mal nenhum. Nós vamos para a escola hoje e a primeira coisa que nos acendem é ser criativos, pensar fora da caixa, o pensamento fora da caixa, aquilo que nós chamamos o PBL, Problem Based Learning ou Project Based Learning, que é aprendermos com base, a resolver problemas com base em situações reais. Tudo isso leva-nos à criatividade, inovação e ao empreendedorismo, ok? Tudo isso. Isto hoje é o prato do dia. Portanto, nós ainda temos muita empresa fechada à inovação. Pronto, provavelmente as mercearias, antes de abrir hipermercados, as mercearias fecharam, porque não inovaram. Continuaram a vender as frutas em caixotes, continuaram a vender coisas a granel, a um preço caro, em que os hipermercados conseguem vender por metade do preço. Portanto, e isto aconteceu e essas empresas acabaram por fechar porque não souberam inovar, não souberam acompanhar a evolução do mercado. Isto vai acontecer em todos os mercados, todos os mercados. Ou seja, no final, este foi o modelo todo que me aconteceu. Portanto, se nós formos analisar o modelo geral, as intenções de ficar, e atenção que isto é importante, está bem? Intenções de ficar, não é intenções de sair, está bem? As intenções de ficar, ou seja, a intenção que o colaborador tem em ficar, eu quero continuar a trabalhar nesta empresa, tenho orgulho, tenho prazer em continuar a trabalhar nesta empresa, porque esta empresa valoriza o meu trabalho, ok? Das quatro variáveis que eu trabalhei, nos construtos que eu trabalhei, só uma é que não é que me deu resultados não diretamente, sem efeitos diretos sobre as intenções de ficar. Foi a empregabilidade percepcionada. Mas, se eu lhe meter um ingrediente chamado clima organizacional inovador, eu consigo potenciar a sobrequalificação, que provavelmente é uma das variáveis que mais efeito tem sobre as intenções de ficar.
Portanto, conclusão do trabalho, vale a pena apostar na qualificação dos meus colaboradores e valorizá-los pelas suas qualificações. Eu não tenho que ir buscar uma pessoa formada em direito para trabalhar como caixa de um supermercado. Isto é uma realidade que nós conhecemos, está bem? Em Portugal conhecemos muito. Nós conhecemos pessoas que fazem licenciaturas, mestrados e doutoramentos e que depois não conseguem ter o emprego que procuram e com base nas suas qualificações. O que é que vai levar? Nenhum caixa. O trabalho de caixa de supermercado é tão digno como a medicina, como médico. É igual. É um trabalho digno como qualquer outro. As qualificações é que não estão ajustadas. E essas qualificações não ajustadas levam a esta variável da sobrequalificação que leva à saída e à rotação das pessoas. E depois nós não conseguimos fidelizar o nosso quadro. Podia ter parado por aqui no meu trabalho, mas não quis. Mas não quis, pois quis continuá-lo. E então o que é que eu fiz? Depois da pandemia, voltei a fazer. Miguel, Sim, una pregunta força, força. Sim, en español. sim, força. Eh, ¿Cómo ha cambiado algo desde el plan Boloña en la universidad? Porque, digamos, las licenciaturas de ustedes son de 3 años ahora, ¿no? 3 anos, sim, 3 años, ¿no? sim, Y entonces, ¿eso no cambió el imaginario de la gente para transformarlo en algo parecido a como es en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos uno hace un bachelor y está dispuesto a trabajar de cajero de supermercado. sim, sim. Pero en Portugal ese imaginario no cambió, Não, não cambiou. Não mesmo. no Não cambió. mesmo. Eu vou dar o exemplo. Macau, China, ok? Nós ¿Sí? temos o ensino normal, aquilo que nós chamamos o ensino de liceu, portanto, o ensino complementar, que é a escola, portanto, a escola, né, que eles chamam high school, portanto, estamos a falar de alta escola, né? E depois temos 2 anos de uma formação que eles chamam uma formação especializada, já de ensino superior, e só depois é que tem o bacharel, portanto, a licenciatura, e só depois o mestrado e o doutoramento. Eles têm ali 2 anos. Em Portugal, e não só em Portugal, na Europa, através de Bolonha, o que é que se fez? A redução de 5 anos para 3. Eu vou ter que dizer isto, ouçam isto que eu vou dizer de forma positiva, está bem? Tentem ver isto na forma positiva. Houve necessidade de baixar de 5 para 3 para que as escolas pudessem ser financiadas. Isto tem a ver com o modelo de negócio. No, y otro aspecto positivo es que creo que en Portugal pasó igual, pero en Italia creció la cantidad de egresados. Sim, Antes era mucho más difícil obtener un grado sim. y Hoje não. ahora el 70% de los que entran terminan el grado. Exatamente. Exatamente. Tornou-se mais fácil. O ensino tornou-se mais fácil. Também, atenção, Martin, temos que ter atenção a uma coisa. Hoje é mais fácil fazer uma licenciatura porque temos acesso à informação. É mais fácil ter acesso à informação, está bem? Eu não estou a dizer que hoje ter uma licenciatura seja mais fácil ou mais difícil que no tempo dos meus pais, por exemplo. Logicamente que no tempo dos meus pais era mais difícil porque tínhamos que estudar para uma biblioteca, tínhamos que ir ler mesmo os livros todos. Nós não conseguíamos com o computador ter acesso à informação. Logicamente que era mais difícil em termos de trabalho, era mais trabalhoso. Intelectualmente é igual. Estamos a falar igual. Qual é a diferença? É a diferença que há neste momento, e Bolonha trouxe esse problema, para mim é um problema, é a diferença que há entre o saber, que é aquilo que se aprende numa universidade, saber, e o saber fazer, que é aquilo que se aprende no ensino profissional. Eu sou um defensor do ensino profissional, tá? Eu sou daqueles que digo, não podemos ser todos doutores, está bem? Não podemos ser todos doutores. Quem quiser ser doutor, pode-o ser. As oportunidades têm que ser iguais para todas, mas nem todos vamos ser doutores, está bem? Portanto, há oportunidades para todos.
Vai acontecer. O ensino profissional, quando ele é feito com qualidade, é das melhores coisas que há para aumentar a produtividade de qualquer país. Nós, se tivermos empresas com ensino profissional capaz, competente, nós temos uma capacidade produtiva enorme, porque é o saber fazer. É mesmo saber fazer, ok? E o que é que aconteceu com Bolonha? Bolonha retirou o ensino profissional, misturou-o com o ensino saber-saber universitário. Em Portugal, criaram uma coisa que não existe em mais lado nenhum, que é o Politécnico. Nós temos o ensino universitário e o ensino politécnico. O universitário é um ensino teórico e o politécnico é um ensino baseado na prática. E isto quando ele foi criado. Na prática, isto não é verdade. É tudo igual. O curso de um politécnico é igual ao curso universitário. Exatamente igual. Ou seja, desmancharam aquilo que nós tínhamos, que era o ensino profissional. Hoje já começa a aparecer, por exemplo, o turismo de Portugal, tem as escolas, as 12 escolas em Portugal, das escolas de turismo de Portugal, escolas com um nível enorme de formação para a área do turismo, em que já estão a trabalhar muito bem na área profissional. As escolas secundárias já têm a vertente, não aqueles que querem fazer a universidade, mas têm a vertente profissional. Dá para tirar belas artes, dá para tirar artes, dá para tirar turismo, dá para tirar eletrotecnia, dá para tirar mecânica. Estão a ver? Mesmo no próximo. As coisas estão a voltar outra vez ao que eram. Pá, dificilmente vai deixar de haver Bolonha, está bem? Dificilmente. Porque uma propina no Estado português, numa licenciatura anual, são 600 euros. É quanto custa, em média, uma propina no ensino público português. Uma propina de um mestrado, pode atingir os 5 mil euros ano. Então, como é que eu financio? Financio através de mestrados. Passo de 5 para 3 e obrigo as pessoas a fazer mais 2 em mestrado. Está bem? Modelo de negócio. Tá? Eu quero que vocês ouçam isto que eu acabei de dizer de uma forma positiva, tá bem? Não negativa. Não queria trazer este negativismo para a sala, tá bem? Mas, sem dúvida, Martin, é uma pergunta excelente. Bolonha mexeu mesmo, tá bem? Mexeu mesmo, sem dúvida. Eh, Posso dizer que hoje um aluno, quando tira um 16, consegue chegar ao pé de um professor e dizer: epá, eu estava à espera de um 17 ou 18. Eu, quando fiz a minha licenciatura, acabei com 15,4 e fui o melhor aluno da universidade. Não estou a dizer que sou melhor que os outros. O grau de dificuldade é que está diferente, está bem? Hoje temos um nível de ensino mais. Porquê? Porque é mais fácil estudar, está bem? Temos mais acesso à informação. Nós temos muito acesso à informação. E isso é bom. Atenção, estou a dizer isto positivo. Isto é bom. Ter acesso à informação é tão bom. Eu gosto muito, está bem? Gosto mesmo muito. Não sei se respondi, Martin. Respondi à pergunta? Foi? Boa. Então vá. Conforme eu estava a dizer, eu não fiquei satisfeito em fazer o trabalho antes, porque entretanto veio a pandemia. Eu fiz este estudo depois em pandemia, tudo em pandemia. Então, mas foi depois da pandemia fui ver. Então, mas será que agora, depois disto tudo passar, que a pandemia foi bem mais grave do que nós pensávamos, a mentalidade mantém-se? E se vocês olharem para estes dois bonequinhos que aqui estão, vão ver as grandes diferenças. Antes da pandemia, se a única variável que estava aqui que não tinha grande efeito sobre as intenções de ficar era a empregabilidade percepcionada, ok? Está aqui, a empregabilidade percepcionada. Então, depois da pandemia, só uma variável, que é a satisfação global com as carreiras e com a carreira e com as recompensas, é a única que passou a ter efeitos positivos. Porque tudo o resto deixou de ter efeito. Portanto, perdeu o efeito. Ou seja, as empresas mudaram? Não. O mercado mudou? Não. As expectativas dos colaboradores mudaram. E é aqui que nós temos que parar para pensar, está bem? É que um colaborador de uma empresa é uma pessoa. E é uma pessoa que tem família. E essa família sofreu muito com a pandemia. Muitos deles foram para casa sem ordenado e sem expectativas de emprego no futuro. Isto passou a muita gente mal. E as expectativas das pessoas fizeram mudar isto que está aqui.
E isto eu acho que é extremamente importante para um gestor de recursos humanos, para um CEO de uma empresa, perceber que o mundo mudou. Tal e qual como aconteceu quando foi o ataque às Torres Gêmeas, no 11 de setembro de 2001, em que o mundo mudou, a palavra terrorismo ganhou um efeito muito, muito forte. Aqui também a pandemia ganhou um efeito muito forte. Eu já não gosto de falar em Covid, né? Porque nós levamos com tanto Covid, tanto Covid, tanto Covid, mas há uma coisa que nós aprendemos, espero bem, é a lição. O que é que são os contextos externos? Eu depois disto já fiz uma variação também com contextos externos, com contextos internos. Contextos internos têm a ver com o contrato de trabalho, se um contrato de trabalho a prazo ou um contrato definitivo, ou a ausência de um contrato de trabalho, se mexe ou não mexe também com estas variáveis. Já fiz este estudo também. Já fiz um em contexto externo, que é dentro da pandemia, fora de uma pandemia, portanto, o que é que as coisas podem acontecer, o que é que as coisas podem diferir, e fui entrevistar pessoas que mudaram emprego com a pandemia e pessoas que não mudaram de emprego com a pandemia. Fui ver a diferença que há entre umas e outras. Também já fiz esse estudo, deu resultados muito interessantes. Para mim, o mais importante são estes. Este que está aqui à vossa frente é o resultado para mim mais interessante de todos, que é nós continuamos a dizer às pessoas: continuem a estudar, continuem a estudar, continuem a estudar, estudem, 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 mas atenção, não é isso que vai fazer com que as pessoas se mantenham na empresa. Nós vamos dizer às pessoas que cada vez há mais emprego, cada vez nós temos taxas de desemprego baixíssimas. Macau tem taxa de desemprego zero. Zero. Taxa de desemprego zero em Macau. Ok? Não há desemprego em Macau. Não é isso que faz com que as pessoas fiquem na empresa. Não é. Não é o fator. Esse não é o fator. Está bem? A satisfação, sim. A pessoa está satisfeita em saber, eu vou ter, eu sei que amanhã tenho emprego, eu sei que amanhã, eu se fizer este trabalho, eu vou ser reconhecido e vou ter uma recompensa e vou conseguir dar melhor resultado à minha família, vou conseguir melhorar a minha qualidade de vida. Isso é que é importante. Hoje, a continuidade ganhou valor. Aquilo que se tinha perdido, hoje ganhou valor com a pandemia, porque as pessoas passaram a dar valor à carreira, à continuidade, à estabilidade. A estabilidade ganhou uma palavra nova. Chama-se isso. Epá, a única coisa que eu não consegui explicar, espero um dia conseguir explicar, é se a satisfação global com as carreiras e recompensas ganhou efeito e ficou a única com efeito, porque é que o equilíbrio trabalho-família também não o ganhou? Essa parte eu não a soube explicar. Eu não consigo explicar. Porque para mim, pela lógica, o equilíbrio trabalho-família devia estar também aqui. De pós-pandemia devia estar aqui também. Mas não está. E o que é certo é que na prática eu vejo que não está mesmo. Está bem? Não está mesmo. Porque hoje aumentamos a rotatividade. Hoje a rotatividade é maior no mercado. Vejo muitas famílias em que ele está num país e ela está noutra. Vejo cada vez menos o fator familiar a funcionar. Em termos de filhos, constituição de família, filhos e por aí fora. Vejo casais completamente separados pelo trabalho. Encontram-se de vez em quando. Ok? Ou seja, perdeu-se aqui um bocadinho o efeito família, o equilíbrio trabalho-família. O efeito família perdeu algum efeito. Não quero tomar decisões aqui, não quero tomar opiniões aqui porque não tenho certeza daquilo que digo. Não tenho. É uma parte que não consigo ainda sequer falar sobre o assunto. Pronto. Eu era isto principalmente que vos queria falar e era, quanto mais não seja, o que eu quis, aquilo que eu tento é, epá, cada vez mais pensarmos todos. Se nós todos pensarmos assim, isto vai correr melhor, está bem? Isto vai mesmo correr melhor. Que é, ah, os trabalhadores são o principal ativo das organizações. Se nós não tivermos os colaboradores satisfeitos, nós não vamos conseguir ter uma empresa que satisfaça todas as suas necessidades. Portanto, o cuidado que nós temos que ter com os nossos quadros, com os nossos colaboradores, redobrou. O pós-pandemia levou a que as pessoas pensem que o sentido de equipa ganhou efeito. E que se eu tiver uma equipa, mesmo que venha uma pandemia, eu vou continuar a trabalhar. E não vou para casa como aconteceu com o Covid. Foi muito, muito mau. Para quem viveu sabe disso. Está bem?
fico disponível. Ok, Então, ok. pergunta. Espero ter gostado. Foi uma coisa Miguel, simples, está bem? Não quis estar a. muito obrigado. A apresentação foi muito dinâmica y podemos seguir muy boa. Abrimos en español, en inglés, en español, ¿está bien? Não, espanhol, à vontade. Abrimos entonces para las preguntas, Ok? quienes tengan alguna pregunta o comentario, ¿verdad? E se eu souber responder, responderei. Se não souber, direi logo que não sei responder. Siempre es así, siempre es así. Eh, a ver si alguien quiere preguntar algo, este, o comentar algo, ¿no? Sim. Não me digam que correu tão bem. Das duas, uma. Ou correu muito bem ou não teve interesse. No, no, interesa ahí sí. Interesa ahí sí. Eh, no, digamos, mientras esperamos que elaboren las preguntas, yo te pregunto algo, digamos, Sim, sim. ¿has, has visto algo comparativo? ¿Hay algún trabajo similar para España o para Italia, por ejemplo, que son destinos similares a Portugal, ¿no? Não, não, este também Este, não. porque además, sea España que Italia también tuvieron su base en empresas familiares, ¿verdad? Eso es Sim. una primera pregunta. La segunda es, ¿hay diferencias a nivel regional en Portugal? ¿Cambia? Es lo mismo en Lisboa que en Algarve o que en Coimbra? ¿Sí? O Uhum. sea, siendo destinos turísticos diferentes, no cambia. No, y el último comentario que te quiero hacer es, yo creo que estábamos hablando aquí con algunos que estamos aquí juntos, de que para el turismo la pandemia fue un shock muy fuerte, más fuerte quizá que en otros sectores, ¿sí? Y eso hizo que mucha gente cambiara trabajo, se fuera del sector turismo a otro sector y no Não, volvieron, y no sim, volvieron. é verdade. Bueno, eso. Así que, dime. Ora bem, sim. Primeiro, vou tentar, em termos regionais, em termos de países, eu não conheço o estudo feito, portanto, não fiz comparativos com Espanha, por exemplo, podia ter feito aqui com a vizinha Espanha e não fiz. Não fiz esse comparativo ainda, acabei por não fazer, pronto, porque não fiz. Em termos regionais, sim. Em termos regionais, há uma diferença enorme. O país sendo tão pequenino, Portugal é um país muito pequenino e tem diferenças enormes entre o norte, o centro e o sul, a diferença é enorme. Eu nasci em Coimbra, portanto, eu sou do centro, portanto, eu fiz a minha vida toda em Coimbra, portanto, eu fiz 37 anos em Coimbra, depois fui viver para o norte, onde estive 12, quase 12 anos no norte, e depois fui viver para Lisboa, e que já é quase sul, que é a capital, e depois agora estou há 4 anos no Algarve, portanto, o país, eu já corri o país todo. A grande diferença que há é Lisboa e o resto do país. Porquê? Porque quando nós estamos a falar em turismo, e só vou falar agora do turismo, está bem? Quando nós estamos a falar em turismo, o turismo tem duas vertentes diferentes, distintas, que é o turismo de negócios e o turismo familiar. As grandes diferenças, está bem? Negócios e familiar. E depois há as outras vertentes todas do turismo, como é evidente, nós sabemos. Lisboa vive de turismo de negócios. Pessoas que passam uma noite, hotéis que alugam quartos por uma noite, porque vão para conferências, vão para reuniões, vão para seminários, vão para o que for, para exposições. É uma noite. O turismo, a expectativa é que o cliente passe uma noite em Lisboa. Algarve e Norte é diferente, já é familiar, principalmente o Algarve, totalmente familiar. É difícil ter turismo no Algarve que não sejam famílias, porque ninguém vai alugar um hotel, pouca gente vai alugar um hotel no Algarve para ir sozinho passar férias para o Algarve. Normalmente vai ou com amigos ou com família. É grupos, normalmente trabalham em grupos. O Norte também trabalha muitos grupos, principalmente a exploração do Douro, porque eles têm muito nas vinhas, o vinho do Douro, portanto aquilo é muito na área do familiar. Ou seja, os resultados que eu tive no estudo, conforme eu mostrei, portanto eu fiz a qualificação por regiões, por exemplo, a empregabilidade percebida em Lisboa é muito superior à empregabilidade percebida no Algarve e no Norte. Completamente diferente, não tem nada a ver. Até parece que estamos a falar de outro país. Por outro lado,
A sobrequalificação percepcionada em Lisboa é completamente oposta ao do resto do país. Porquê? Porque as pessoas em Lisboa não se estão minimamente a preocupar se têm qualificações a mais ou a menos. Porque as oportunidades de trabalho em Lisboa são tantas que as pessoas não querem saber. Portanto, amanhã vou ter outro emprego melhor. Portanto, estão a ver? Aquilo que eu apresentei foi uma média do país. Apresentei resultados médios do país, está bem? Podia apresentar resultados diferenciados por região. E era, sem dúvida nenhuma, grandes diferenças. No final, portanto, eu pus lá o meu e-mail, porque era uma das coisas que eu vos queria dizer é assim, com todo o prazer, está bem? Eu tenho um vício que é redes colaborativas. Eu trabalho sempre com pessoas, já disse que eu gosto de pessoas, eu gosto de pessoas. Eu estou disponível, está bem? À vontade, com todo o gosto e todo o prazer, em partilhar o questionário convosco. Se quiserem fazer um estudo no vosso país, no estudo, o que vocês quiserem, à vontade. Está bem? Antes de se falar em Open Access, eu era Open Access, está bem? Portanto, tudo o que eu faço é Open Access, tá? Partilho na boa, sem problema. Se precisarem da minha ajuda para desenvolver trabalhos, tenho todo o gosto em No, desenvolver trabalho com vocês. Miguel, Ana está preguntando por el chat qué base de datos utilizó após la pandemia. Que resultados? Desculpa? ¿Qué base de datos Sim. utilizó após la pandemia? Foi questionários já feitos após a pandemia. Eu voltei a pôr no mercado, portanto, pedi às direções de recursos humanos dos hotéis para me responderem no pós-pandemia, já. Pessoas que já depois da pandemia. Portanto, não misturei, está bem? Portanto, antes e durante foi o primeiro estudo. O depois já foi um questionário feito a posteriori mais pequeno, não teve tantas respostas, tive 300, mas foi qualificada na mesma. 300 e qualquer coisa de respostas que tive, ainda. Ainda foi bom, portanto, ainda deu para ter uma amostra minimamente qualificada e significativa para poder fazer o estudo. Deu para fazer. E deu os bons índices. Estou convencido que se fizer hoje o estudo outra vez, vai-me dar resultados diferentes daqueles que foi o pós-pandemia. Eu estou convencido disso. Vai continuar. Isto é a prova de que o mercado está sempre a mexer, está bem? A prova de que o mercado está sempre a mexer é que este tipo de estudos tem uma evolução constante. Aquilo que eu acho é que estes estudos deviam ser feitos em permanência, portanto, devia ser um contínuo, um estudo de contínuo, porque é para nós percebermos a evolução das tendências de empregabilidade. Se nós soubermos evoluir, se nós soubermos analisar a evolução das tendências de empregabilidade, nós conseguimos ser assertivos quando fazemos recrutamento e seleção. Porque o problema é no recrutamento e na seleção. Às vezes nós só queremos pessoas, não interessam quem são. E não é bem assim. Nós temos que fugir um bocadinho a esse, está bem? Se nós exigimos hoje às pessoas que ganhem qualificações, então temos que valorizar as qualificações das pessoas. Isso tem que ser valorizado, obrigatoriamente. Senão andamos aqui todos a brincar, desculpem lá, não é? Andamos aqui a criar modelos de negócio. Como eu costumo dizer, criar modelos de negócio. Mas pronto, continuo a dizer, portanto, se alguém quiser, à vontade, está bem? Portanto, tem o meu contacto, Ok, está à vontade, sí, sempre disponível, tudo tal. tenemos el email Tem. de Miguel, quien É M. quiera, sí. No, pero lo tenemos, si que alguien Vocês lo têm. quiere Têm, sim, sim. nos Ok. pregunta Hum. y bueno, como les dije al inicio de la charla también, recuerden que el instituto donde está Miguel está organizando un congreso para noviembre. Y bueno, sería, como dijo Miguel, sería bueno estrechar los lazos. Estábamos hablando ahora justamente que con Portugal, digamos, nos falta un poco estrechar lazos con Portugal digamos, tenemos una red nosotros, Miguel, que yo creo que le mandamos a Joao porque tenemos una red iberoamericana de economía y Sim. administración del turismo en la cual tenemos varias universidades españolas y del resto de América Latina, pero creo que portuguesas poco. Así que bueno. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Eh, Tengo una pregunta Força. adelante. Everton. en portugués, quizás sea más fácil. Professor Miguel, o que o senhor diria a um jovem português no segundo ano do ensino superior em turismo de Portugal se ele te fizesse a pergunta: devo ficar ou devo sair do setor? Um jovem português entrando agora com pretensão de formar família,
Qual seria a sua resposta se ele fizesse a pergunta do seu trabalho? Vou-te dar a mesma resposta sem ser politicamente correta. Vou-te dar mesmo aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, está bem? Eu nunca dei tantas palestras com o mesmo título como dei agora, como tenho estado a dar agora, que é Turismo, uma profissão de e com futuro. Este é o título das minhas palestras que eu tenho feito nos últimos 2 anos, está bem? Uma profissão de e com futuro. O que eu estou a dizer com isto? Eu acredito na profissão do turismo e da hospitalidade, principalmente em Portugal, está bem? Portugal, nós estamos a passar um mau bocado, Everton. Estamos a passar mesmo um mau bocado em Portugal. Eu vou-te explicar porquê. Nós não estamos a ter pessoas, nós estamos a ter dificuldade em recrutar alunos para a área do turismo e da hospitalidade. As pessoas não querem estudar. Porquê? Porque desde a pandemia perderam a confiança nesta área. Perdeu-se, porque veio uma pandemia, vai tudo para casa. Pronto, e perdeu-se esta confiança. Nós temos que voltar a conquistar a confiança das pessoas. O que está a acontecer é que nós estamos a receber muitas pessoas, imigração, muita imigração, não qualificada para o setor do turismo. O turismo em Portugal, se foi durante 5 ou 6 anos considerado um dos melhores destinos turísticos do mundo, não é por ter as melhores praias. E vocês sabem disso. Nós temos praias paradisíacas no mundo inteiro. Não são as de Portugal que são as melhores. Não é o clima de Portugal que é o melhor. Não, nós temos bom clima em todo. Nós vamos para as Bahamas e que o clima é fantástico. Não é? Aquilo é fantástico. É hospitalidade. É o saber receber as pessoas. E os portugueses têm essa grande característica. Eu tenho orgulho em dizer isto, né? Nós sabemos receber as pessoas. E o que é que está a acontecer? Nós, ao estarmos a encher os nossos hotéis e empresas turísticas de pessoas com outras culturas, nós estamos a perder a característica principal, que é a da hospitalidade, o saber receber. E vamos pagar isso caro, está bem? Portanto, eu continuo a acreditar que vale a pena continuar a estudar no turismo e na hospitalidade, está bem? Os momentos não são os melhores. Provavelmente não, mas quem lá estiver vai apanhar um barco que depois o barco já não para, está bem? Nós estamos com cerca de 15 a 17% do valor do PIB tem origem no turismo em Portugal. É um valor muito alto, está bem? Entre 15 a 17% vem através do turismo. Portanto, turismo é algo que tem que ser muito evidenciado em Portugal, tem que ser bem tratado em Portugal. Eu respondi-te com sinceridade, não fui politicamente correto, está bem? Foi mesmo o que penso. Muito obrigado. Nada, Obrigado. nada. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Eh, bueno, Miguel, muchas gracias por la presentación. Muy buen trabajo, muy interesante. Yo creo que vamos a difundirlo por aquí, el trabajo. Los estudiantes de la maestría estaban en otra actividad ahora, pero les vamos a dejar grabado el seminario. Ellos van a hacer un comentario sobre tu presentación y después te lo mando si querés lo que ellos comenten también sobre la presentación. Y, y bueno, estamos en contacto, Miguel. Vamos embora. El Sempre que el puder. tema del empleo para nosotros es muy importante, así que eso. Te agradecemos mucho la presentación y creo que más adelante tenemos otra colega de ustedes que va a presentar Sim, temos, también. temos, temos também, trabalha também connosco, que é a Ah, Sílvia. perfecto, perfecto. Y dile a Joao que podía haber estado, aunque fuera remotamente. Un Sílvia, abrazo, Miguel. a Sílvia é a pessoa da estatística, portanto, ela está ligada à estatística, aos dados, à gestão de dados, Ah, perfecto, perfecto, ela é perfecto, espantada, é muito boa, muito boa. perfecto. Muito bem. Miguel, un abrazo, Um muchas abraço. gracias y Tá, estamos al habla. fica convosco, tá bom? Obrigado. Mucho Bom gusto. para vocês. Adiós. Muito bom.